abrindo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Nós estamos hoje no quarto dia de 5 série O Deus que surpreende com oração. Amém? Da onde nós tiramos esse título? Lá de Efésios 3:20, que fala: Deus é poderoso para fazer, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo na nossa vida. Diga glória a Deus. Amém? Coloque a próxima figura para nós lá, em nome de Jesus. Então hoje o Deus que surpreende com oração. Amém? Em breve essas palavras elas vão estar lá todas. 1 Samuel capítulo 1. A gente já vai ler. Em nome de Jesus, eu acredito que a partir da outra semana a gente já vai colocar a série em sequência lá no YouTube, para você assistir lá da sua casa, pregar a Bíblia, estudar. Diga glória a Deus. Cada domingo nós estamos falando sobre um tema. Amém? Deus é Deus que pode surpreender a todos nós. Deus nunca vai te dar aquilo que você pede, Ele sempre vai te dar mais. Diga glória a Deus. O que Deus faz sempre é melhor do que nós queremos que Ele faça. O que Deus faz é sempre melhor, é maravilhoso. Deus é poderoso. Quem acredita, diga amém. Amém. Glória a Deus. Você que já achou 1 Samuel capítulo 1, levanta a sua Bíblia sentado mesmo e diga assim comigo: palavra viva, fala comigo nessa noite. Diga assim: me abençoa. E diga assim: Senhor Jesus, usa o pastor para falar comigo. Não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar do Deus que surpreende com oração. Quem nunca teve uma experiência de você dobrar o teu joelho e orar, e quando você ora, você dobra o teu joelho e você ora, você levanta e daqui a pouco vem aquela resposta. Amém? Pastor, eu não tive essa experiência, porque essa experiência, para mim ter essa experiência, eu tenho que orar, não reclamar. Tem gente que acha que Deus é garçom dela. Diga para esse irmão que está do teu lado: Deus não é teu garçom, não. Você já foi num lugar que tem garçom já? Como que funciona? Um lugar que tem garçom, você chama o garçom: traz um pouquinho de sal aqui para nós botar na batata. É ou não é? Traz um suco de laranja. Só que você não tem comunhão com o garçom. Você só chama ele quando você quer alguma. O garçom não senta na tua mesa para conversar com você. Você não tem comunhão com o garçom. E Deus, às vezes a gente faz isso com Deus. A gente só procura Deus quando nós estamos precisando. Pastor, eu sou uma mulher de oração, um homem de oração. Eu vou mostrar para você que talvez você não é de oração como você acha ser. Porque você vai dormir e você fala assim: Deus, obrigado por esse dia maravilhoso. E me guarda nessa noite. Livra minha família de todo mal. Que não aconteça nada com a minha família. Que quando eu estiver dormindo o Senhor guarde. Você já está pedindo. Ser de oração é isso. Acorda de manhã: Deus, obrigado pela noite, mas hoje pela manhã guarda meus filhos indo para a escola, guarda minha família. Isso é petição. Aí na hora do almoço eu também oro, pastor: Deus, em nome de Jesus, abençoa o almoço e que nunca falte. Eu já estou pedindo. Ser de oração é você dizer: Deus, eu te amo. Deus, eu te adoro. Deus, o Senhor é tudo na minha vida. Olha, Senhor, o Senhor é o ar que eu respiro. Obrigado pelo meu casamento. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pela casa que eu moro. Obrigado pelo meu trabalho. Diga glória a Deus. O que tem de cristão que vive reclamando do trabalho? O que tem de cristão que vive reclamando? Não reclame. Sabe, o lugar onde você está é o lugar que Deus escolheu para mudar a história da sua vida. Diga glória a Deus. Então, tem uma diferença entre reclamar ou só pedir do que adorar. É ou não é verdade? Você gosta quando teu marido, teus filhos, tem marido que até muda a voz para pedir alguma coisa para a esposa, é ou não é? Tem filhos que mudam a voz para pedir alguma coisa para o pai. Pela voz do filho, o pai já sabe que o filho vai pedir alguma. Papaizinho,
Não é assim? Ô, mamãezinha, ai, te amo tanto, mãe, teu cabelo tá tão bonito hoje. Não é mais ou menos assim? Tá, o que você quer? Ah, eu queria comprar uma sandália. Não é assim? É assim. É assim. Mas não tem como não aquebrantar o coração do pai quando o filho sabe pedir. Agora quando o filho começa, porque meus amigos têm, eu quero igual e pronto. O pai fala assim, não vou comprar. Mesmo que ele tenha o quê? Condição. Agora imagina, às vezes a gente faz isso com Deus, eu quero. Deus, a gente não dá para ser que nem criança mimada. Quem já viu criança mimada? Como que a criança mimada age? Não faça isso, não, eu quero. E começa a chorar. Se você fizer isso com Deus, Deus vai olhar para você e vai dizer assim, você não está preparado para receber o que você quer. E você pode chorar o que você quiser, você pode espernear o que você quiser. Deus é aquele pai que vai te dar as coisas na hora certa. Então, eu quero propor a você ser pessoa de oração. Se é uma pessoa que ora, quer ser abençoado, esquece um pouco de você. Comece a orar pelos outros, comece a orar pela tua família, comece a orar pelos teus vizinhos. Amém? Comece a orar pela sogra, diga glória a Deus. Hoje de manhã eu estava falando para a sogra, sabe que a sogra tem aquela fama de ruim? Porque se mete muito na vida. Não se meta, gente. Coloca sempre a sua vida na mão de quem? Na mão de Deus. Coloca sempre. Um dia mesmo eu me lembro, a irmã chegou aqui com o marido e falou, pastor, vamos lá na casa da minha nora. E chamou e fomos juntos, saímos aqui da igreja. Quando chegando lá, estava aquele cheiro de carne de panela, eu acho. A mulher que levou nós na casa destampou a panela. Ai, eu não faço assim. Ela nem deu oi, nem deu adeus, nem falou bom dia, boa tarde. Já foi destampando a panela. Não, eu não faço assim. Você faz do jeito que você quer na tua casa. Na casa do teu filho, deixa a tua nora fazer do jeito que ela quiser. Não seja, porque às vezes a pessoa está na igreja e ela é pedra de tropeço para os familiares dela se converter, porque ela se mete muito. Fala para essa pessoa que está ao teu lado, não se meta na vida dos seus filhos que já são casados. É ou não é? Deixa eles crescer, deixa eles lá. Diga glória a Deus. Amém? Só dê opinião quando eles perguntarem. A sogra quer ser mãe 2 vezes, por isso que dá esse problema de às vezes falar, a sogra não é fácil. É ou não é verdade? Então, coloque dentro do teu coração e escuta o que teu pastor está falando. Ore pelo teu patrão, ore pelos teus vizinhos, ore pelo teu pastor, ore pelas pessoas que não gostam de você. Quem tem alguém que não gosta de você? Vou levantar até meu pé. Tem ou não tem? Tem gente que não gosta da gente, pessoal. Tem gente que não gosta, mas não tem problema se as pessoas não gostam de você. Porque Deus te ama e Deus te chamou para você ser mais que vencedor. Jesus foi perfeito e teve gente aqui na terra que o quê? Crucificaram ele, que odiaram ele. Então imagine nós cheios de falha, cheios de erro. Você tem falha ou não tem? Só quem tem falha, diga amém. Eu não é, porque a igreja não é lugar de gente perfeita. Lugar para gente perfeita vai ser o céu. Aqui ninguém venceu ainda. Escuta o que eu estou te falando. Você que está me acompanhando aí na internet, você que está aqui na igreja, ninguém venceu ainda. Só Jesus venceu esse mundo. O restante, a gente vai saber no dia que a gente estiver na Nova Jerusalém. Amém. Diga glória a Deus. Então hoje nós vamos falar, o Deus que surpreende com oração. Nós vamos falar um pouco da história de Ana. Naquela época, a mulher, ela era tão desvalorizada, que o único propósito de uma mulher era cuidar da casa e dar filhos. E se a mulher não tivesse como dar filhos, se ela fosse estéril, e no caso de Ana foi Deus que cerrou a madre dela, a mulher era humilhada. E Ana tinha um marido chamado Eucana, e esse marido dela tinha outra mulher que foi uma espécie de barriga de aluguel. Você entende isso ou não? E naquela época, fala aí para esse irmão que está do teu lado, para essa irmã, naquela época, esse dia eu falei que Salomão teve mais de 1000 mulheres, né? Mais de 1000 mulheres ao todo que a Bíblia relata. Teve um irmão que chegou a brilhar o olho. É naquela época, meu irmão. Hoje, você escolhe, por isso que tem que escolher certo. Não seja ansioso, não vai casar com o primeiro que aparecer na tua vida. Ora a Deus. Amém, pessoal? Por quê? Porque depois é até que a morte nos separe. Até que a morte separe. Então escolhe bem.
a bênção para a tua vida. Diga glória a Deus. Escolhe bem o marido, a esposa. Amém? Ora a Deus. Você, quando começar a namorar, fale muito não para o teu namorado, para a tua namorada, para conhecer a figurinha já. É a verdade. Você só fala assim, só fala assim, só fala assim. O dia que você for falar não, você vai conhecer a pessoa. Então, às vezes é bom, vocês que são solteiros, fale não. E namoro foi feito para acabar. Esse namoro tem que acabar um dia. Ou vai acabar porque não deu certo, ou vai acabar porque vai virar um noivado e um casamento, que seja na hora certa. Amém? Vocês que são jovens, procure estudar, estude. Estude. Mas eu queria namorar. É um problema que você vai arrumar agora. Estuda, faz uma faculdade, seja inteligente, diga glória a Deus. Faz uma faculdade, faz curso, diga glória a Deus. Porque é tão triste ver hoje os casamentos de hoje, gente, é tão triste mesmo, é tão triste. Por isso que nós temos que estar sempre alinhados nas coisas de quem? De Deus. Então o namoro foi feito para acabar. Ou vai acabar porque não é a pessoa certa, ou vai acabar porque vai ser um casamento abençoado. Diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então Ana, ela vivia triste, angustiada, abatida, porque ela queria muito ter um filho. Naquela época, uma mulher que não tivesse um filho, ela seria o quê? Humilhada. Ela seria humilhada. Então, o homem coabitava com outra mulher, ou seja, traía aquela mulher, se deitava com outra mulher, e aí esperava nascer a criança. Nasceu uma menina. Então ele procurava outra mulher, porque tinha um risco daquela mulher dar outra menina para ele. Tinha que ser um filho homem. Olha só que situação. E Ana estava nessa situação, sendo humilhada. O marido dela amava muito ela. O marido dela era um homem de Deus que ia adorar a Deus no templo. Mas Ana carregava dentro de si essa angústia. Ana carregava dentro de si a angústia. Talvez a angústia que você carrega não é como de Ana de ter filho. Mas você tem filho, teu filho não te obedece. Você tem um casamento que está indo de mal a pior. Talvez você tenha uma vida financeira amarrada. Diga, está repreendido. Talvez o teu problema seja financeiro. Talvez o teu problema seja com a tua família. Sempre tem alguém da tua família que quer brigar com você, que quer discutir com você. Quem está entendendo? Eu não sei o que está te deixando amargurado. Eu não sei o que está sendo sinônimo de vergonha. Talvez a vergonha da tua vida é porque teus filhos cresceram, se envolveram em coisa errada e hoje estão presos. Talvez a vergonha da sua vida é ver que teus familiares estão lá nas drogas. Eu não sei, eu estou falando aqui, mas você sabe o que é a vergonha da tua vida. Só que hoje nós vamos falar do Deus que surpreende com a oração. E você vai ver que a oração tem poder para mudar esse quadro da sua vida. Diga glória a Deus. Amém? 1 Samuel capítulo 1, verso 9, diz assim: a oração e o voto de Ana. Amém? Não é a dona Ana ali, amém, pessoal? É a Ana da Bíblia aqui. Amém? Diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estava ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo. 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esquecer-te, e lhe deres um filho, o que? Varão é homem ou mulher? Homem. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli observá-la, o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, e seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estará embriagada? Aparta de ti esse vinho. 15. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebidas fortes, porém venho derramar a minha alma perante o Senhor.
Não tenha, pois, a tua serva como filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: achei a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olhe para mim. A primeira coisa que mostra alguém de oração é que a pessoa de oração nunca vai ser uma pessoa triste. A pessoa de oração, ela vai ser, o semblante dela vai ser diferente. O mundo pode estar desabando em cima dela, mas ela vai ser uma pessoa feliz. E por que feliz? Porque ela sabe que a felicidade não está condicionada no que acontece de bom ou de ruim na volta dela. A felicidade está condicionada no que ela carrega dentro de si. E nós extraímos 3 coisas que me chamou muita atenção desse texto. Coloca a primeira para nós lá, por gentileza. Ana resolveu dar um basta na situação. Ela resolveu dar um basta. Ela não aguentou mais a situação, ela resolveu dar um basta. Sabe por que muitas coisas na nossa vida não mudam? Porque a gente aceita. É o caso, como a mulher me falou um dia: pastor, o meu marido saía beber e ficava longe de casa dias e dias, final de semana voltava machucado, e glória a Deus, agora ele não faz mais isso. Ele comprou uma mesa de sinuca e comprou um freezer, e ele fica bebendo e jogando sinuca lá na área de casa. Ou seja, a irmã aceitou virar a casa dela um bar. Ela não deu um basta naquela situação, ela aceitou. A outra irmã falou: pastor, meu marido estava muito diferente, saía de casa, ia para longe, ia para um lado, ia para o outro. Aí eu descobri, ele foi sincero comigo, que ele estava me traindo com uma menina de 19 anos de idade. E aí eu fiquei pensando: que perigo, né? Meu marido está aí pela rua, nós temos uma casa atrás da nossa casa, e nós trouxemos a menina. Pastor, tão linda a menina, que menina amorosa, que linda. Aí eu falei para ele: só me respeita, não fica beijando ela, abraçando ela na minha frente. Mas a mulher aceitou ele sair de casal para virar um trisal e morar no mesmo terreno. Isso é um absurdo, pessoal. Então Ana, ela estava sendo humilhada, mas ela resolveu dar um basta naquela situação. Diga glória a Deus. Tem coisa que não muda na sua vida porque você está achando que é a vontade de Deus. Que é a vontade de Deus. Um dia eu falava com o irmão, 2 anos desempregado. E sabe o que ele falou para mim? Pastor, é minha prova. Eu falei: não é tua prova não. Isso aí não tem nada a ver com prova. Isso aí tem a ver com acomodação, meu irmão. 2 anos desempregado, o senhor é um pai de família. Como que o senhor fica 2 anos? Não, que minha esposa está trabalhando, irmão. Quem tem que sustentar a casa é o senhor. Vai para a luta, sabe, faz o que o senhor sabe fazer. Pega uma enxada, vai carpir umas ruas aí, vai carpir umas casas. Não é verdade? Vai pintar uma casa, vai fazer alguma coisa. Eu falando com o irmão, e o irmão ficou olhando: não é que é verdade mesmo. Porque às vezes a gente se acomoda. A gente se acomoda e fala assim: meus filhos estão rebeldes, mas o filho da minha irmã está pior que os meus. O filho da minha vizinha está pior que o meu. E a gente começa a alinhar a nossa vida igual esse mundo está alinhado, mas esse mundo está perdido, porque esse mundo jaz o maligno. E nós que somos cristãos não podemos aceitar. Não, pastor, é que está ruim para todo mundo. Está ruim para quem não tem Deus. Para quem está com Deus tem que estar bom. Diga glória a Deus. Fala para esse irmão que está tem que estar bom na tua vida. Amém? Ana não aceitou a situação. Ana não aceitou. Ana quis dar um basta naquela situação. Diga para você mesmo: eu preciso dar um basta nessa situação que está na minha vida. Eu preciso, entrar, acessar esse lugar de filho de Deus. Às vezes a gente está, dentro da igreja, a gente lê a Bíblia, mas a gente está num lugar de escravo. Desculpa, mas a gente não tem aquela comunhão de filho com Deus. As coisas que estão acontecendo na nossa vida não glorificam a Deus em nada. Pelo contrário,
fulano? Puxa, fulano, quando chega em casa é uma brigaceira dentro dessa casa, ninguém se entende nessa casa. É ou não é verdade, gente? Então nós temos que ser diferente. Nós não podemos ser uma pedra de tropeço para quem quer se converter. Lá dentro do nosso trabalho, posso falar ou não? Deixa todo mundo falar do patrão, não fale. Não fale do teu patrão, não fale do teu encarregado. Não fale mal dos outros, não julgue as pessoas por 7, 8 horas que você trabalha com ela, porque você não conhece ela. Tem casal que fica uma vida inteira junto e não se conhece. Um dia mesmo eu lembro, eu fui chamado no velório lá no Paraná, e eu chego no velório, para orar. Quando eu cheguei no velório, parou um carro, desceu uma mulher com mais 3 pessoas, e começaram, aí os filhos começaram, os jovens que chegaram começaram a chorar em cima do caixão. Ai, meu pai. Aí todo mundo, não, você está enganado. Não, ele é meu pai. O cara tinha 2 famílias. E nem a família dele, ninguém sabia. Ele tinha 2 famílias, ele era caminhoneiro. Ele tinha 2 famílias, ele tinha 3 filhos. Imagina a confusão, gente. E daqui a pouco a esposa dele já se levantou, começou a dar tapa nele, morto. E eu falei para minha esposa, peguei no braço da minha esposa, vamos embora daqui. Então não julgue uma pessoa porque você fica 7 horas por dia com ela. Às vezes ela está lá no serviço atribulada e as pessoas só dão o que elas têm. Às vezes a pessoa é mal-humorada, atribulada, porque o coração dela está vazio de Deus. E o coração vazio de Deus, uma pessoa que não ora, uma pessoa que não lê a Bíblia, uma pessoa que não tem compromisso com Deus, ela vai ser triste e mal-humorada. Verdade, Senhor. É, não é verdade? Então não julgue as pessoas, você não é juiz. Ah, pastor, mas é que a pessoa tentou me prejudicar. Tentar, vão tentar. Uma coisa é tentar, outra coisa é conseguir. Porque para derrubar a gente, tem que derrubar o Deus que está na nossa vida. E quem é que pode derrubar esse Deus? Diga ninguém. Se Deus é por nós, Quem será? ninguém. Então fica tranquilo, meu irmão. As lutas vêm, mas elas passam. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Ana, que Ana, ela toma uma atitude. E o que Ana queria, pessoal, que nós lemos? Ela queria um filho. Mas olha só como que são as coisas. Ela queria um filho, mas mesmo ela querendo um filho, ela falou, se Deus der, ela ia fazer o que com o filho? Ela ia oferecer, ela ia entregar para o Senhor. E ela fez isso. Diga a glória a Deus. Fala para esse irmão que está ao teu lado, não vai fazer isso não. A gente não aceita a criança aqui hoje não. Ela não é. É naquela... Ela teve o filho quando o filho desmamou. Alguém sabe o nome do filho de Ana? Samuel. Quando ele desmamou, ela foi lá na igreja e entregou na mão do sacerdote. Foi lá no templo. Hoje em dia, meu Deus do céu, essa moda pega, né? Hoje em dia, o que tem de mãe que não quer ter filho, gente? Meu Deus do céu. Você tem que sempre dar o teu melhor para Deus. Tem coisas que não aconteceram na tua vida ainda porque você não se entregou para Deus. Você é um frequentador de igreja. Você tem uma carteirinha de membro, só que você não se entregou para Deus. Porque se você olhar, tem muitas atitudes tuas que não são de pessoas que se entregou. O fulano dá uma pedrada em você, você quer dar uma pedrada nele. Deixa as pessoas te apedrejar. Deixa as pessoas falar mal de você. E que essas pedras que eles estão fazendo faz um altar para agradar a Deus, para adorar a Deus. Diga glória a Deus. Quer falar bem, quer falar mal, fale. Mas que da tua boca, quando alguém falou mal, você fala assim, eu abençoo fulano. E isso é amadurecer espiritualmente. Não, pastor, eu estou aqui, eu quero fazer uma campanha. Fulano falou mal de mim, eu quero que fulano se dê mal. Aqui não é lugar para isso. Aqui é lugar de perdão. Sabia que tem muita gente na igreja magoada? Tem muita gente magoada. Tem muita gente que tem mágoa, fica magoado até com a palavra que o pastor prega. Sabe? Um dia o irmão falou para mim, pastor, que indireta no culto. Que indireta o quê, irmão? Aqui a palavra não tem direta, é direta. A palavra não é para quem não está aqui, a palavra é para você que está aí me acompanhando em casa, você que está aqui na igreja. Porque tem irmão que chega na igreja com uma pá e a palavra vem para ele e joga para o outro. Ai, meu irmão, tinha que ouvir essa palavra. Eita, o irmão lá da igreja tinha que ouvir essa palavra. Eita, minha vizinha tinha que ouvir. Não, eu tenho que ouvir, eu tenho que mudar, eu tenho que orar. Diga glória a Deus. Eu já falei para vocês, mas vou repetir. Quando nós olhássemos no espelho, tinha que estar escrito na nossa testa, em obras. Ninguém venceu ainda.
Se você achar que você já venceu, que você não precisa de oração, que você não precisa mudar, você está caminhando num caminho muito difícil e você não vai ser honrado por Deus. A Bíblia fala do fariseu e do publicano. Um falava: eu oro 3 vezes a semana, jejuo 3 vezes a semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha, não sou como os demais homens, adúlteros, roubadores. Jesus falou que esse homem saiu de lá e não foi justificado. O outro publicano chegou lá e batia no peito e dizia: ser propício a mim, pecador. Você quer ser honrado por Deus? Quem quer? Aprenda que você precisa mudar. Amém? A mudança que você quer na tua casa começa em você. A mudança que você quer no teu filho começa em você. Diga glória a Deus. Ana se levantou e resolveu. Dá um basta naquela situação. O que é dar um basta? É acabar com aquilo. Não aceita, pessoal, a situação que você está vivendo. Segunda coisa que nós aprendemos com Ana, coloca para nós. Ana tomou a atitude de orar. Senhor, se o Senhor se lembrar de mim e da tua serva não te esquecer, olha, Senhor, lembra de mim. Ela não chegou cobrando Deus. E um detalhe muito importante: se você for ler a história de Ana, foi o próprio Deus que cerrou a madre dela. Tem coisas que parece que é ruim na nossa vida, mas foi o próprio Deus que fez. Coisas que acontece na nossa vida que é muito bom, mas a gente olha e acha que é ruim. Só que a Bíblia fala que tudo coopera. Diga: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Uma porta que se fechou é Deus que está permitindo. Uma luta que você está passando na tua casa é Deus que está permitindo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam. Ana se levantou, tomou a atitude de orar. Eu queria que você começasse a orar a partir de hoje. Não é reclamar, é orar. E para de ficar só pedindo para Deus. Começa a agradecer a Deus pelo aquilo que Ele tem feito na tua vida. Quer ver uma coisa? Todas as mulheres já passaram por isso. Você já cozinhou e teu familiar sentar na mesa a comer, não te agradecer a comida e se levantar ainda reclamando: pô, quanta cebola, olha, tá meio salgado. Já aconteceu isso ou não? É triste, não é triste? Você fica desmotivado, você fala assim: pô, eu fiz com tanto carinho, meu marido nem elogiou. Tem esposa que está aprendendo, vem nas reuniões das mulheres, a pastora falando sobre essas coisas, sabe que você tem que dar o teu melhor, sabe? Às vezes a pessoa pensa que tem que ter dinheiro para pôr uma mesa boa na casa dela, mas não. Aí a esposa começa a arrumar a mesa, o homem: não precisa nada disso, é frescura. Não, é que a mesa é um ambiente sagrado. A mesa é um ambiente de comunhão. Não é qualquer um que tem que sentar na tua mesa. Não é qualquer um que tem que conversar contigo. Não é qualquer um que tem que ter comunhão com você. Então a mesa é lugar de comunhão. Então é muito bom. Sempre quando você comer, elogia a comida. Meu amor, que comida gostosa. Puxa, muito obrigado, que comida gostosa. Amém? Elogiar. Amém? Não é ficar colocando só defeito. E assim nós fazemos com Deus, sabia? Nós fazemos assim com Deus. A gente olha para a nossa vida e não consegue ver nada de bom na nossa vida. A gente só vê coisa boa naquilo que não aconteceu. Ai, se eu tivesse essa casa. Ai, se eu pegasse esse trabalho. Ai, se acontecesse isso. Ai, se esse dinheiro viesse na minha mão. E a gente não consegue ver coisa boa naquilo que Deus já faz. Então você tem que ter coisa boa. Você tem que ver coisas boas, você tem que olhar e entender que Deus está fazendo coisas boas na tua vida. O teu casamento é uma bênção, o teu filho é uma bênção, a tua casa é uma bênção, a tua família é uma bênção. Diga glória a Deus. Sabe qual que é o problema do ser humano? A gente só dá valor quando perde. Verdade. Quer ver dar valor para a saúde e ficar doente? Aí a gente fica assim: ah, está lá no hospital, ai, queria tanto ir na igreja. Quando estava bom, não vinha. É ou não é? Aí fica doente: ai, como eu queria estar lá no culto agora. Ai, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou para o culto. Aí Deus tira. Cadê a pessoa no culto? Aí domingo não tem tempo, terça não tem tempo, quinta não tem tempo. Ah, vamos orar lá no monte. Ei, orar em monte nada, não tenho tempo para isso. Vai sujar o carro, estrada de chão. É ou não é? Então aplica o coração. Ana aplicou o coração para orar. Ela tomou a atitude de orar. Vamos orar. Deus, eu te amo. Deus, eu te adoro. Deus, o Senhor é tudo para mim. Comece a agradecer mais que pedir. Amém? Amém, Senhor. Terceira e última coisa que a gente aprende aqui com Ana. Ana fez um voto com quem?
Tem gente que quer ser abençoado sem fazer voto. E voto aqui na nossa igreja não é dinheiro, não. Tem igreja que vota é dinheiro, envelope, 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 envelope. Se você está numa igreja assim, pula fora. Pula fora. Porque o que Deus deu de graça para nós temos que dar de graça. Tem igreja que é voto é envelope. Não, voto não é envelope. Voto é a tua vida. Diga glória a Deus. É você fazer um voto, eu vou orar todo dia. Eu vou uma vez por dia reunir a minha família, dar as mãos lá para os meus filhos e vamos orar a Deus. Olha, vem com a tua presença sobre a nossa casa, vem com a tua presença sobre nós, que venha ter comunhão aqui no nosso meio, que o Senhor venha guardar a nossa vida, que o Senhor venha abençoar. Ah, Deus, nós queremos dizer no dia de hoje que te amamos. Jó, ele cometeu um erro muito grande, o que muitos de nós cometemos. Tem irmãos que enchem a boca para falar: meus filhos foram criados na igreja. Mas você nunca deu a mão para orar com teus filhos. Você nunca abriu a Bíblia para ler a Bíblia com teus filhos. Então teu filho é só um frequentador de igreja. Quando ele virar adulto, ele vai sair. Ele vai sair, ele não vai ficar. Ele não vai. Porque ele não é igreja. Agora, se teus filhos é pequeno e você está lá, é criança. Criancinha de colo, que nem o Miguel ali. E aí começar a ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia agora, Miguel. E começar a ler a Bíblia. Pastor, ele não entende. Entende sim. Hoje uma criancinha pequena pega o dedinho já na tela do celular, não fica assim com o dedinho. Verdade, vai passando as coisas. Então lê a Bíblia com o teu filho, ora. Começa a fazer lá na tua casa, sabe como? Hoje vamos dar as mãos, quem vai orar vai ser a criança. Manda a criança orar, ora e abençoa a comida. Eu lembro quando meus sobrinhos estão lá em casa, que eles vêm passar as férias com a gente. Um mês do ano eles moram com a gente, praticamente isso, né? E eu falo assim, cada dia vai ser um para orar. Quando dá o terceiro, 4 dias, os dois já estão, eu que vou orar. Por quê? Porque é outro ambiente. É um ambiente de oração, é um ambiente de palavra. Eu vou preparar meus cultos, eu coloco umas cadeiras na minha volta e falo, vamos ler a Bíblia junto aqui, ó. Eu estou lendo a Bíblia e eles estão escutando. Os dois já estão sabendo ler. Todo sábado minha esposa liga para ler a Bíblia com o mais velho, não é? Todo sábado. Porque nós estamos tentando ensinar ele a ser igreja. Porque ensina o caminho que a criança deve andar, quando crescer não se desviará dele. Mas a gente vê os pais hoje. Posso falar ou não? Eu vou falar. Não, eu não trago meu filho para a igreja porque está frio. Eu não trago meu filho para a igreja porque ele estuda todo dia de manhã cedo. Como que eu vou tirar meu filho domingo de manhã para vir na igreja? À noite ele já tem que estar dormindo. Não traz o filho para a igreja. Não faz o filho ser igreja. E você pode sair de oração. Você pode estar todo dia na igreja. Se você não traz o seu filho para a igreja quando eles são criança, depois que virou adolescente, é terrível para trazer. Então você tem que fazer teus filhos ser igreja. A Bíblia diz, ensina o caminho que a criança deve andar. Aí os pais saem da igreja e saem falando mal da vida do irmão. Diga para esse irmão que está do teu lado, o lema dessa igreja é cada um cuidar da sua vida. Porque tem irmãos que saem do carro, já você viu? Você viu a roupa de fulano? Você viu a gravata do pastor? Você viu não sei o quê? E aí o filho olha e fala assim, meu Deus, o que meu pai e minha mãe estão fazendo lá na igreja? Aí você está ensinando que a igreja é um lugar ruim. Aí os filhos querem fazer as coisas e o pai fala, não, agora você está indo na igreja. Aí o filho fica na cabeça, quando eu crescer eu vou sair da igreja, porque na igreja não dá para fazer nada. Meu filho, mãe, eu vou jogar bola. E jogos escolares, eles falam, não, meu filho não vai jogar bola. Por quê? Porque agora nós somos de igreja. Não tem problema nenhum jogar jogo escolar. Não tem problema nenhum teu filho ir lá no campo jogar uma bolinha com os amigos dele. É claro que você tem que estar de olho quem é o amigo. Porque às vezes nesse jogo de bola aparece droga, cigarro, na verdade prostituição. Cuida, só blinda teus filhos. Mas não tem problema nenhum, diga glória a Deus. Tem mães que, às vezes, posso falar não, mães e pais que não têm credibilidade e tudo coloca a igreja. Meu filho, mãe, por que eu não posso fazer isso? Não, porque agora nós estamos na igreja. Aí você joga a igreja contra o teu filho. Tem mães que não têm credibilidade de chamar a atenção dos filhos e falam, vou falar para o pastor. As crianças já chegam na igreja já se tremendo. Eu falo, oi, tudo bem? Sabedoria, entendimento. E tomar atitude, fazer voto com Deus. Tem gente que não tem compromisso nenhum com Deus. Olha, eu quero falar para você que me acompanha e você que está aqui na igreja. Se você não tem compromisso com Deus, que compromisso que você quer que Deus tenha com você? Tem que ter compromisso, tem que ter mudança, tem que ter tempo de oração, tem que ter tempo de leitura da Bíblia. Amém? Sabe por que as igrejas hoje estão indo de mal a pior?
porque é um monte de gente que não ora, que não lê a Bíblia e sobe no altar para pregar. Qualquer um que sabe ler sobe no altar hoje para pregar e fala de amor odiando a família, fala de amor com o coração magoado. É ou não é verdade? Grupo de louvor, de adoração das igrejas. Então sobe no altar, às vezes mascando chicletes, olhando para as pessoas. Não tem momento de comunhão, não tem oração. Eu vou lá louvar na igreja, dobrar o joelho, ficar orando. Não tem consagração mais. As pessoas, para você ter uma ideia, para pregar, vem na internet aqui, pega a pregação pronta, não lê mais a Bíblia. Esses dias os pastores me ofereceram 500 pregações pronta. Eu falei, eu não quero. Aí o pastor falou, não, é para crescer no conhecimento. Crescer no conhecimento é você aplicar o coração e ler a Bíblia e ter comunhão com Deus. A gente aprende no dia a dia, na prática. Diga glória a Deus. Amém? Então Ana tomou uma atitude, fez um voto. Que voto que você tem com Deus? Ou você é aquela pessoa que fala assim, não, eu estou vindo na igreja, mas amanhã eu mudo, amanhã não existe, é hoje. Pastor, eu estou vindo na igreja por vir. Não. Você tem que ter um voto com Deus. Um voto de ser um homem melhor. Um voto de ser uma mulher melhor. Um voto de ser um cristão genuíno. Diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar e glorifica bem forte o nome de Jesus. Isso, glórias a Deus. Amém.